pessoal, eu sou o Vitor. Eu sou a Rochelle, sejam bem-vindos ao canal Um Destino por Vez e bem-vindos também a San Blas, um pedacinho do Caribe aqui no Panamá. Vem com a gente no vídeo de hoje conferir como é o passeio de um dia inteiro nesse paraíso. Fizemos uma paradinha rápida para tomar o café da manhã, acho que demorou 1 hora mais ou menos, não sei, eu dormi, não vi nada. E agora aqui tem tipo uma cafeteria, um restaurante, a última parada antes de começar o trajeto, que é um pouco mais difícil segundo ele, que vai balançar mais. Então se quiser comprar alguma coisa para comer, já é legal comprar aqui, até mesmo remedinho para enjoo, caso não tenha, a gente vai entrar para ver. E achamos aqui um salgado, pagamos $1 cada um, pegamos cada um uma espécie de croissant de queijo, um cafezinho e um Gatorade, saiu tudo $1, com exceção do Gatorade que saiu R$1,25, então no total deu R$4,25. Desembarcamos, já chegamos por aqui. A gente falou que tem aquela última parada para ir no banheiro, comprar as coisas. Aqui o banheiro já é pago, são 50 centavos de dólar por pessoa. Agora a gente vai em direção aqui ao barco, porque ainda tem mais um trajeto para chegar nas ilhas, né? Acho que é 1 hora de barco. A chegada até aqui foi bem sofrida. Tem muitas curvas. Depois da parada ali onde a gente foi para tomar o café, começa a subir. Aí a gente entra realmente na reserva, tem que fazer o pagamento, o primeiro pagamento que foram $20 por pessoa. Aí curva, todo mundo se segurando assim no carro, quase passando mal. E aí chega aqui no porto, que a gente paga mais $2. E aí esses são os pagamentos oficiais, né? Que é obrigatório e somente em espécie, fora o do seu passeio, né? O que você contratar, que daí você vai pagar direto para o guia. Então o valor fixo de taxa são $22 por pessoa. Balança bastante, tomamos um remedinho para náuseas, porque realmente, quem viu nosso vídeo de Curaçao, é mais ou menos aquela pegada, vou colocar aqui em cima, só que lá em Curaçao, né? Que a gente foi para a ilha lá com a pessoal da Bluefin, só que esse, como argumentou, é no carro. Mas dá ânsia da mesma forma, a gente viu o pessoal até com o carro encostado assim, mareado, mas faz parte. Agora vamos embarcar, torcer para essas nuvens saírem, mas ainda assim abençoados porque o dia tá bonito. Tá bonito. Oficialmente, na primeira das ilhas aqui de San Blas, essa aqui é a Ilha Perro Grande. É uma das 365 que existem aqui no arquipélago de San Blas. Para visitar uma ilha por dia, e esse é o grande diferencial aqui de San Blas. A gente fez questão de vir para esse passeio, porque é um pouquinho mais caro realmente, uma média de $120 por pessoa. A partir de $120 a gente vê um preço bem legal, mas aí tem gente que pagou o dobro do que a gente está pagando. Só que o diferencial é não só ter 365 ilhas, mas são ilhas com essas palmeiras, com esses coqueiros surreais. É paradisíaco mesmo. E dessas 365 ilhas, 50 delas são habitadas pelo povo da região, pelos indígenas da região, que são os Guna Yala, ou Kuna Yala, como preferir, pode ser com G ou com K, como ficar melhor para vocês. A gente até perguntou, né, pro guia como que é o nome certo, ele falou que até entre eles tem uma brincadeira. Uma rixa bolacha, de... né? Biscoito bolacha, Guna Yala ou Kuna Yala. De qualquer forma, é uma das 5 comarcas que tem aqui no Panamá e a maior delas, né, vamos ver aqui porque tá quanto som, é a maior delas, são 110 mil indígenas nessa região. E o interessante é que aqui é uma região totalmente autônoma.
autônoma. Eles são panamenhos, né? Eles votam para presidência. Respeitam as leis de fora, porém aqui dentro eles que coordenam tudo. Quem governa essa região são os indígenas mesmo, eles que tomam todas as decisões, as pistas para vir para cá, eles que providenciam, que providenciaram. Teve uma reforma recentemente. O valor que você paga para entrar aqui na área preservada, você paga para eles diretamente, esses $20 que a gente mostrou. É tudo gerenciado por eles são os responsáveis. E a Rô até falou que eles respeitam as leis do Panamá, mas eles têm as leis próprias aqui. Então, teve até várias disputas no passado, mas hoje eles venceram, eles são responsáveis por toda essa região de San Blas, que é paradisíaco, e só pode operar aqui os indígenas. Então, os motoristas são os motoristas Runayala, os guias dos barcos, o pessoal que tem as tendas, os restaurantes, tudo são os indígenas. Não então tem nenhuma agência, não tem nenhuma agência externa que influencia aqui, é tudo deles, totalmente. Tanto é que negociar aqui deve ser até um pouquinho difícil, os valores, valor de passeio, valor de tudo, porque justamente são eles que cuidam e é isso que tem e pronto. E tem uma experiência mais intensa que é você vir, ficar 1, 2, 3 dias até, quem sabe mais, e você vai dormindo nas cabanas que tem. Vamos ver se uma das ilhas que a gente visita tem a cabana para dormir. Aqui eu tô vendo que tem uma, mas acho que é mais de tenda deles, né? Quem sabe a gente não dá uma olhada, mas é bem legal. Mas é claro que fica um pouco mais caro. Mas se você quiser ter uma experiência mais a fundo assim mesmo, pode ser interessante você dormir aqui em San Blas também. E é muito rico culturalmente também, porque a gente vê os indígenas utilizando as roupas típicas, vendendo comida típica, então é bem cultural também, não é uma experiência só de ver a paisagem, é bem cultural. E também tem uma outra opção que não é dormir nas ilhas, mas sim dormir em veleiros. Você pode alugar um veleiro e ficar no veleiro 2, 3 dias, quanto tempo você quiser. É bem interessante. Ou alugar o veleiro só para passar o dia mesmo, tem essa opção também. E a gente se pergunta, né, como que eles conseguem se alimentar, se manter por aqui, sendo que são ilhas do meio do nada? A gente foi conversando com o nosso motorista no caminho e ele comentou que tudo que eles comem, que eles se mantêm, vem da água e da terra. Então eles têm suas chácaras, eles plantam. Plantam mandioca, plantam milho, muito milho, segundo ele, banana. Eles produzem na terra. Vermelho, né? Tem um arroz específico que é o vermelho, não sei se vai ter no nosso almoço. E o restante é pescado. Para eles é peixe, é lagosta no dia a dia, é um camarãozinho, uma coisinha bem básica. Que carne? Pra eles é muito caro, porque as pessoas acabam explorando um pouquinho. Então ele falou assim, eles cobram caro pra gente comprar carne, então quando eles vêm pra cá, a gente cobra caro a lagosta, mesmo que seja de graça pra nós. Engraçado. Bom, aqui um overview da ilha, pra vocês verem. A gente vai dar uma volta completa nela daqui a pouco, mas agora vamos sentar e apreciar um pouco essa paisagem. Olha a cor dessa água, Brasil. Que isso, hein? Clarinho, clarinho, clarinho. Super transparente. Estou super ansiosa para fazer snorkel. E fiquei sabendo que tem estrelas do mar por aqui. Eu nunca vi uma estrela do mar mergulhando, acho que vai ser a primeira vez. Tomara que eu consiga vê-las. Já fica de dica de alerta, nunca toque numa estrela do mar, porque ela é um animal muito sensível e elas correm, se movem bastante, elas andam bastante, eu até nem sabia disso. Então não toquem nelas para não interferir aqui no ambiente delas. Aí aqui é todo clarinho e ali ao fundo é mais escuro, porque é justamente onde tem os corais. É legal para fazer snorkel, mas aqui dá no joelho, ó, o pessoal deitado, bem de boa. Hora de partir para a próxima ilha. Vamos ver. Bom demais aqui, hein? Demais mesmo, lindo, paradisíaco. Poderia dormir aqui facilmente. Só não vou dormir porque não tem cabana. O bom é que quando deita na água, ela tem bastante sal e você fica flutuando facilmente. Eu que não sou muito bom boiando, ali foi muito top. Aí deu pra só fechar o olho e curtir.
parada do dia é na piscina natural, que é basicamente um banco de areia que tem no meio de várias ilhas, e aí dá pra descer e fazer snorkel. No caso, o passeio que a gente contratou não oferece a máscara de snorkel, porém a gente tem aqui pra fazer. A gente vai descer pra ver se a gente consegue encontrar algumas estrelas do mar aqui. Como vocês viram, a gente conseguiu encontrar lá na ilha Perro Grande, mas por aqui é pra ter ainda mais. Pula do barquinho se quiser subir também, não sei como é que é, acredito que seja na força. E bora! A gente parou nessa que vai ser a última ilha do nosso passeio. São 2 ilhas mais a piscina. Nessa aqui nós vamos almoçar e aí ficaremos até as 3 da tarde. Agora acho que são 1h30 mais ou menos. Não sei, tô sem relógio, tô só curtindo. 1 em ponto. 1 em ponto. E aí aqui tem 2 bandeiras que contam um pouco da história do povo daqui, porque elas representam a revolução que teve para eles conquistarem esse território e terem o que eles têm hoje. E são 2 bandeiras, não entendemos muito bem por que são 2, mas as 2 representam coisas muito importantes para eles. Primeiro as cores: vermelho pelo sangue que foi derramado para eles conquistarem isso, amarelo pelo ouro que tem na região e verde que tem aqui embaixo, que é pelas montanhas, que foi justamente onde a gente passou e que deu aquele malzinho no estômago. Na verdade, não é nem para eles conquistarem isso, foi para manter o que já eram deles. Exatamente. Os espanhóis, os panamenhos, o governo, todo mundo que tentou já tirar as ilhas de San Blas dos Cunhas, mas eles resistiram, lutaram bravamente, então aquela ali representa até os braços unidos da resistência mesmo, da revolução. E essa outra, por mais que o símbolo associe com quem sabe que não é, né, eles falaram que representa as orientações norte, sul, leste, oeste, basicamente é uma bandeira que eles têm há muitos anos. Eu particularmente teria mudado, né, sabendo do significado, que às vezes se alguém não vem ou vê só por imagem pela internet, se não explica igual a gente está explicando, passa sim a imagem. Mas não é isso, gente, entendam, não é isso. É um símbolo que eles têm e que eles têm muito orgulho. Inclusive tem uma placa muito bonitinha ali na entrada falando que cada família tem a sua história e eles têm a deles, é a história da família deles, do povo deles aqui. Cada família tem uma história, bem-vindos a la nuestra. Cada família tem sua história, bem-vindo a deles. Muito legal eles abrem as portas de um lugar que é deles, que é um território deles. Eles são uma comunidade indígena que não precisava necessariamente disso, mas eles abrem e recepcionam a gente nessas ilhas maravilhosas, nesse arquipélago maravilhoso, nessa região maravilhosa do Panamá. E agora bora comer, né? A gente pediu um peixinho e até a própria mesa aqui que a gente vai comer tem esse logo de 100 anos da Revolução, 1925, e em 2025 está completando os 100 anos, novamente com o logo deles aqui, a marca. Chegou o nosso almoço, na verdade uma almoção. Olha o tamanho desse peixe, que foi a opção que eu escolhi, que é o pescado inteiro, o peixe inteiro. O Vi pediu o filete, que é só o filezinho de peixe, e também tinha a opção de pedir frango à la plancha. Mas como a gente tá no mar, bora de peixe. E aí de acompanhamento tem a opção de patacones, que é a banana da terra fritinha, batata frita, que foi o que o Vi pegou, ou então arroz branco, e todos acompanham um limãozinho. E aí você ainda ganha uma bebida. No caso, nós pegamos uma balboa para degustar esse peixinho, esse almoço. Bom apetite! A ilha por aqui é bem mais comercial, tem até lojinhas, opções para comprar várias coisinhas. Tem colarzinhos de miçanga com conchinha, tem chaveiros, imã de geladeira, várias opções, bolsas. Eles bordam com tecido. Eu acredito que isso tem a ver também com a bandeira deles, que tem aquele formato. Pode ser que seja a forma deles mostrarem norte e sul com a gravura típica deles. Estou chutando? Estou supondo isso, porém parece bastante, ó. Que lindinho, peixinho. E essa é uma ilha já maior, né, do que aquela que a gente visitou anteriormente. Muitas pessoas que se hospedam na ilha acabam ficando por aqui. Então tem cabanas, que são essas estruturas, esses chalés, quanto em barracas, que a gente consegue ver ali na frente também. Então a estrutura aqui já... Queria ver como é por dentro para mostrar para vocês, mas são todos fechados. Deixa eu ver se tem uma com a janela aberta para a gente dar uma monitorada, desde que não tenha ninguém dentro, né? Claro. Olha aqui como que ó, esse quarto tá vazio, então com a janela aberta para mostrar. Essa é a estrutura, caso queira dormir por aqui.
É um dos chalezinhos, dentre tantos que tem. Amigos, bom demais, mas tudo que é bom acaba, dura pouco. Infelizmente, precisamos voltar para a cidade do Panamá, não porque lá seja ruim, mas porque aqui é muito, muito bom. É um passeio que acaba durando o dia inteiro, mas acaba às 3 horas, porque nós precisamos sair aqui da área protegida até às 6 da tarde, porque eles fecham o portão e aí não passa mais, então a gente precisa voltar a tempo. Eles fecham porque aqui é muito próximo da Colômbia, então esse é um lugar que eles não deixam aberto para qualquer um passar de um lado para o outro, até por questão de imigração, de fronteira e tananã, mas foi bom demais. Se tiver alguma dúvida referente ao passeio em si, coloquem aqui nos comentários, a gente vai responder todo mundo. Essa passagem pelo Panamá foi tão boa que eu tô até sem voz de tanto conteúdo que a gente gravou. Caso tenham gostado desse vídeo, tem os demais também que a gente mostrou aqui, o que fazer na cidade do Panamá, os preços do Panamá, confiram o que a gente vai deixar aqui em cima. Qualquer dúvida, não hesitem em nos chamar lá no Instagram também, @umdestino_por_vez, que a gente responde todo mundo que tem dúvidas. Então, agora bora pegar o nosso barquinho e voltar para o carro para depois sim voltar para a cidade do Panamá. Acabamos de chegar do passeio dessa forma, escabelada, o vídeo é completamente sem voz. Totalmente sem voz, tentando fazer um esforço aqui, mas vai ficar as considerações finais com a Rochelle, não tem jeito. O que a gente quer dizer pra vocês é que o passeio foi incrível, super valeu a pena. Não é um passeio barato, como a gente comentou, mas vale a pena, porque a comida foi gostosa, os passeios foram bons, o carro que a gente foi super confortável, que a gente foi e voltou aqui pra cidade do Panamá. Foi tudo, o grupo foi muito legal. A gente, acho que agora quase que eu comecei a falar espanhol com vocês, porque a gente vai falando espanhol de lá até aqui, com amigos que a gente fez do nosso próximo destino, inclusive. Então foi muito legal, super valeu a pena. A gente quer voltar para poder dormir lá e ter a experiência completa, porque deve ser mais incrível ainda. Mas fica aí, saldo super positivo, né? Reforçamos que caso tenha alguma dúvida sobre o passeio, reforçamos que caso tenha alguma dúvida sobre o passeio, deixe nos comentários. Acho que tá bom pra você, acho que tá bom pra você. Deixe um like. E nós nos vemos no próximo destino. Tchau, tchau.